E aí, galera, beleza mesmo? Bora para mais um comentário de questão. Estamos comentando a prova de linguagens nessa playlist Enem 2024, a prova azul. Vamos comentar as questões 6 até a 45, dando dicas para vocês, chamando a atenção da questão. Isso é muito importante. Sem perder muito tempo, vamos para uma questão que envolveu novas tecnologias, pessoal. Novas tecnologias da comunicação, tá? E da informação. No caso, a questão foi o podcast. Por isso que eu coloquei essa imagem que eu gerei em uma nova tecnologia, a IA, tá bom? Através aí do chat GPT, a ideia do microfone aí também, fone de ouvido, e o balão aí associando a alguns termos envolvendo redes sociais, né, as novas tecnologias. Pois beleza, galera, em cima disso aqui, a questão de número 10 da prova azul traz o seguinte enunciado, pessoal. Segundo a argumentação construída nesse texto, o podcast, já dei essa dica para vocês e repito, toda vez que o enunciado falar no texto, nesse texto, de acordo com o texto, inevitavelmente teremos que ler o texto. Tal podcast. Eu fico imaginando assim, será que todo mundo sabe o que é um podcast? Você já escutou um podcast? Você já participou de um podcast? Tá? Então, às vezes parece uma coisa fácil, mas não. Essa é uma questão que vai estar lá nos gêneros digitais, pessoal. E é bom você dar uma olhada. No nosso canal tem uma aula pronta, vou dar aqui na descrição para vocês, só sobre gêneros digitais, para você fazer uma lembrança. Bem, a competência 9 é a última da prova de linguagens, trabalha os assuntos envolvendo o impacto que tem as novas tecnologias, as redes sociais, a IA no cotidiano da gente. A 29, habilidades, são questões mais simples, que é só você identificar os tipos de linguagem usada. E a 30, que é o foco dessa questão. Como é que eu relaciono essas novas tecnologias às sociedades atuais, de que elas trouxeram de benefício, né? De conhecimento para a gente. Esse é o foco dessa questão aqui, que aqui está, que não é uma questão muito difícil, tá? Bom, importante aqui, pessoal, como é que se classificam essas tecnologias? Primeiro, tem como um todo, se eu pensar como um todo, eu tenho umas tecnologias tradicionais, que você ainda usa, um livro, uma apostila, né? Ah, ah, que não vão ser substituídos. Eu tenho as eletrônicas, que são as audiovisuais, o rádio, né? A TV. O que acontece com as digitais? As digitais, né, elas conseguiram agregar. Pelo seu celular, você consegue ler livros, você consegue escutar rádio, você vê televisão. Então, o que as digitais fizeram, pessoal? As digitais, elas conseguiram, na verdade, agregar. Elas conseguiram trazer. Nessa ideia de agregar, você chama, você vai usar um termo, tá? Elas são capazes de serem multimediáticas. Então, olha esses dois termos como são importantes. Multimedialidade, porque no gênero digital, como eu acabei de falar, usando o smartphone, por exemplo, você consegue agregar as outras tecnologias. E elas não acabaram, continuam tendo TV, continuam tendo telefone, a rádio continua existindo, tá? Só que agora elas têm novos meios, novas modalidades, novas mídias em que elas podem ser colocadas, no caso digital. Outra marca das novas tecnologias é essa coisa instantânea, da rapidez. Elas são muito mais rápidas do que qualquer outra das tecnologias. Agora, a questão fala para você observar a segunda argumentação do texto. Leiamos juntos o texto para podermos entender com vocês. Já ouvi gente falando que o podcast é o renascimento do rádio. O rádio é genial, uma mídia em morredura, né? Ainda hoje existe, né? Mas podcast não tem nada a ver com ele. O formato está mais próximo do ensaio literário do que um programa de ondas curtas, mídias ou longas. O ensaio, o que é um ensaio? É um texto que você vai abordar um tema e vai desenvolver aquele tema de alguma forma, envolvendo, obviamente, um tema literário, tá bom? Podcasts são antípodas das redes sociais. Antípodas? O que seria isso? Enquanto elas são dispersivas, levam à evasão e à desinformação, a pessoa que está criticando as redes sociais, percebeu, né? Os podcasts são uma possibilidade de imersão, isso que é antípodo, oposto. Concentração, aprendizado. Eu gosto muito de escutar, principalmente quando eu vou para o trabalho, eu já vou escutando um podcast, dos mais variados temas. Depois que eles surgiram, lavar a louça e me locomover pela cidade viraram um programaço. Um pós-almoço de domingo e aprendo tudo sobre bonobos, né? Que são, no caso, macacos diferenciados, e gorilas, né? Um táxi para o aeroporto e chega ao embarque PhD em reforma tributária. Então, até usou uma linguagem meio coloquial aí, né, o autor do texto que publicou isso num jornal, no site da UOL, tá? Então, foi uma colocação que ele fez. Você percebeu que ele disse que assim, eu posso usar a qualquer tempo os podcasts? Então, eles me trazem embasamento, trazem conteúdo. As redes sociais não trazem conteúdo na visão dele, uma visão crítica. Então, vamos lá, pessoal.
Já ouvi gente falando que o podcast, beleza, vamos para o enunciado. Segundo a argumentação consta nesse texto, você viu o posicionamento, o cara se posicionou criticamente contra as redes sociais e a favor dos podcasts. O podcast, porque o foco da questão é o podcast, tá? O podcast provoca dispersão de atenção em seu público. Bom, aí é aquela velha história. Se você ler o texto corretamente, você vai ver que essa letra, na verdade, seria uma resposta se o foco da questão fosse redes sociais, né? Ela se dispersa o podcast, não. Funciona por meio de uma frequência de ondas curtas. Ele acabou de dizer que não era igual ao rádio, tem a ver com ondas curtas, tá? É pela internet, por um aplicativo que você pode acionar. Propicia divulgação de conhecimento para seus usuários. É uma possibilidade? Sem dúvida. Ele coloca isso no texto. Tem um formato de interação semelhante ao das redes sociais. Gente, onde tiver redes sociais, elimina, porque ele diz que é completamente diferente. As redes sociais são dispersivas, né? Não gostou. Constitui uma evolução na transmissão de informações via rádio. Você viu que ele não acha que seja uma evolução do rádio. Então, essa é aquela questão do Enem, pessoal, que você não podia perder, não podia errar, porque ela tem uma questão única, uma questão direta, tá? Não dá nem para você ficar em dúvida entre outras alternativas. Portanto, a questão 10, prova azul, Enem 2024, letra C. E não esquece aí, deixando o seu like, deixar o seu comentário. E para você, eu vou deixar aqui a descrição da aula sobre gênero digital para você dar uma olhada. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima!